Quem nunca pegou um imóvel para fazer a saída e não tinha a entrada? Ou você pegou a entrada, a vistoria de entrada, e mais valia que não tivesse, né? Isso preocupa um pouco na hora de fazer a vistoria de saída. Então é isso aí, pessoal, vamos começar aqui mais um Café com Pleno. Hoje a gente vai fazer uma collab, vamos dizer assim, uma parceria. Vamos com as cores da Pleno e do Vivendo de Vistorias, todo mundo junto aqui, né? Vocês sabem que o Pleno Vistorias é nosso apoiador lá no Vivendo de Vistorias também, né? Hoje nós vamos responder para vocês 6 questões que vieram do nosso grupo do WhatsApp e também lá do Instagram. Se você não sabe o que é o grupo do WhatsApp e o que é o Instagram, vou explicar para você aqui agora. A gente tem o nosso Instagram, o @Vivendo de Vistorias. Lá na bio do Instagram tem o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp gratuitamente. E aí, lá nesse grupo do WhatsApp, a gente vai responder para você, aliás, não a gente, né, mas os 300 participantes, vistoriadores que estão lá nesse grupo, conversam entre vocês o dia inteiro, praticamente, tirando dúvidas aí sobre a vivência de vistoria, preço, dúvidas, material, tudo mais, sobre esse universo de vistorias. É quase que um curso em tempo real ali, ao vivo para você, tá? Então fica o convite para você participar. E tudo isso aqui, claro, patrocinado e apoiado pelo Pleno Vistorias, que é o melhor aplicativo de vistorias que existe hoje, né? A história da vistoria no Brasil, ela é uma e outra depois do Pleno Vistorias. Então é o aplicativo mais completo que existe e a gente está deixando ele ainda mais completo, com muitas funções para que você não precise fazer nada fora do aplicativo, tá? Então se junte aí na nossa comunidade. Nesse ano a gente vai ter muita coisa para você. Então, sistema de financeiro, sistema de orçamento, tudo dentro do próprio aplicativo. Mas, sem mais delongas, vamos responder aí as nossas questões de hoje, tá? Bora lá então. A primeira questão, pessoal, que veio aqui pra gente foi a seguinte, ó: como lidar com danos que não foram identificados na vistoria inicial, mas apareceram durante a vistoria de saída, tá? Durante a devolução do imóvel. Isso acontece praticamente todo dia, né? A gente vai fazer a vistoria de saída e se depara aí com vistorias iniciais muito ruins, ou às vezes vistorias iniciais inexistentes, né? Quem nunca pegou um imóvel para fazer a saída e não tinha a entrada? Ou você pegou a entrada, a vistoria de entrada, e mais valia que não tivesse, né? Isso preocupa um pouco na hora de fazer a vistoria de saída. Então, por exemplo, você pegou lá e o imóvel, ele simplesmente não disse se a pintura é nova ou usada. Ele simplesmente não disse se estava faxinado ou não. Ele simplesmente não disse se aquela rachadura que tem no vidro já existia. Como que a gente vai fazer sobre isso, né? Existem algumas saídas, né? Primeiro a gente tem que pensar assim, o vistoriador ele não pode simplesmente abandonar a vistoria. Ele não pode simplesmente dizer, pô, não tem a vistoria de entrada, eu não vou fazer a minha vistoria de saída. Não é isso, você está arrumando um problema para a imobiliária. Então a gente precisa que essa vistoria seja realizada, né? Como que a gente vai fazer isso para que a gente não tenha problema? A gente vai, pessoal, relatar, a primeira coisa que a gente vai relatar no nossa vistoria são os itens existentes no momento da vistoria de saída. Então a gente vai falar sobre a pintura, vai falar sobre a faxina, vai falar sobre o vidro, a janela e assim por diante, tudo que tem dentro daquele imóvel. Depois a gente vai partir para as características desses itens, mas a gente não é evidente, né? A gente não vai olhar para uma bola de cristal e imaginar o que aconteceu. A gente vai dizer como aquele item está naquele momento. E aí a gente vai tentar dizer também na vistoria o que é aquele dano, aquela característica que está naquele item. Se é um desgaste natural, se é um mau uso. A gente vai tentar transmitir isso para a imobiliária. Então vou dar um exemplo prático aqui. Vamos usar o vidro que a gente usou como exemplo. Me deparei com um vidro rachado lá no imóvel. Então eu tenho um item chamado janela que contém um vidro rachado. Esse vidro rachado, ele provavelmente é um desgaste natural ou foi rachado por alguém? Provavelmente ele foi rachado por alguém. Então é um dano a ser consertado. Lá no Pleno tem até a questão do reparo e da ação que você vai tomar, tá? Então você vai dizer vidro rachado e o reparo que é trocar o vidro. Eu já expliquei num outro vídeo para vocês que existem 3 tipos de vistoria de saída. É a vistoria descritiva, onde a gente só descreve o item no jeito que ele tá, como se fosse uma vistoria de entrada. A gente tem a vistoria comparativa, que a gente diz como era antes e como está agora, e a comparativa com ação. Então a gente diz como estava antes, diz como está agora e diz o que tem que ser feito. Então nesse caso, a gente vai meio que juntar as 3 coisas, vamos dizer assim.
nós vamos dizer como o item está agora, mas eu não vou fazer a comparação porque eu não tenho que comparar e dizer o que tem que ser feito, tá? Então essa é uma primeira solução. Vamos usar a mesma janela como exemplo. Ela é uma janela de metal e ela está oxidada. É um imóvel próximo do mar, por exemplo. Essa oxidação, ela é muito mais uma ação da natureza, um desgaste normal, do que um mau uso. Então a gente vai descrever lá na nossa vistoria que essa janela está oxidada e que é um desgaste, ok? Só que esses desgastes natural, essa ação que você vai fazer, você vai combinar com a imobiliária antes como que vai ser essa vistoria. Tem imobiliária que não vai aceitar que você coloque uma ação, dizer o que o cliente tem que fazer. Já, por outro lado, imobiliária que vai querer que você diga o que tem que ser feito lá. Então, combinado antes. Mas resumindo aqui a ópera, a gente vai detalhar com fotos e vídeos, dependendo do caso, cada item que tem dentro daquele imóvel e que pertence ao imóvel, tá bom? Não se preocupa com aquela questão assim, tinha uma televisão no imóvel e o cliente subtraiu essa televisão do imóvel. Subtrair é roubar, tá, pessoal? Então, palavras mais simples assim, ou furtar essa televisão lá do imóvel. Nesse caso, a culpa não é sua. Por quê? Porque você não sabia que essa televisão existia lá no imóvel, né? Mas vamos usar essa mesma televisão como exemplo. A televisão está lá no imóvel e você, como historiador, tinha que ter descrito essa televisão, ligado à televisão e ter visto se ela está funcionando ou não, fazendo fotos e vídeos dessa televisão funcionando. Se você não fizer isso e a televisão não funcionar, aí a responsabilidade é sua. Porque você falou na vistoria que a televisão estava funcionando, mas na verdade ela não está. Então você tem que dizer e tem que provar. Então a televisão existe, eu tenho a foto e eu tenho um vídeo mostrando o controle ligando a televisão e ela está funcionando, tá bom? Então na prática é isso. Se não tiver o dano listado na vistoria de entrada ou o item não listado na vistoria de entrada, a gente vai listar. Tem alguns casos, por exemplo, que falam assim, na vistoria de entrada está escrito, por exemplo, né, apenas pintura na cor branca, mas não falou se é nova ou se é usada. E o historiador simplesmente ignora isso. Não coloquei porque na entrada não fazia nada. Pessoal, isso aí é uma atitude de historiador amador, tá? Historiador juvenil, vamos dizer assim, beleza? No nosso caso, que somos historiadores profissionais, aí a gente tem que dizer que existe uma pintura, que ela é branca, e o estado dela no momento é o estado usada, por exemplo. A gente não vai se eximir disso. Se você se eximir, se você não colocar, a culpa não é da imobiliária por você ter errado na vistoria. A culpa é sua, tá? Não esquece, você está nesse negócio de vistoria para ganhar dinheiro, para ser um historiador profissional. Então, como todo bom profissional, se você erra, a culpa é sua, tá bom? Então essa é nossa primeira questão. Vamos para a segunda agora.